Você já sentiu que algumas questões da fé cristã parecem difíceis de responder? Muitas questões fundamentais do cristianismo dependem de uma compreensão clara sobre quem é Deus e sobre quem é o ser humano. Inúmeros dilemas e temas da fé. Por que o mal existe? Deus é justo ao permitir o sofrimento no mundo? O inferno faz sentido? Todas essas questões tornam-se mais compreensíveis quando partimos dessas definições: quem é Deus e quem é o ser humano. Além dessas perguntas, verdades como a santificação, o pecado, a realidade da encarnação de Cristo, a injustiça humana e a justiça divina são melhores compreendidas ao saber quem Deus é e quem o ser humano é. Para ilustrar, imagine tentar montar um quebra-cabeça sem ter a imagem completa daquilo que precisa ser montado, sem ter o padrão para orientação. Cada peça solta parece confusa, sem conexão umas com as outras. Mas quando a imagem é revelada e se tem o padrão, tudo fica mais fácil para montar o quebra-cabeça. Da mesma forma, sem uma visão correta sobre Deus e sobre o ser humano, as questões mais profundas da vida e da fé parecem insolúveis. Neste segundo módulo, vamos construir essa base fundamental da qual depende todo o entendimento do cristianismo. Acredite, você está diante de um assunto essencial e garanto, ao final você terá maior habilidade e conhecimento para refletir sobre esses temas e outros temas difíceis sobre a fé cristã. Quem é Deus? Pergunte a diferentes pessoas quem é Deus e você ouvirá respostas muito distintas. Para alguns, Deus é apenas amor, um ser bondoso, mas incapaz de interferir no mundo por causa do livre-arbítrio humano. Para outros, ele é distante, impessoal, uma força cósmica fria. Outros ainda dizem que ele sequer existe. Mas será que essas ideias fazem justiça à realidade bíblica? Será que podemos reduzir Deus a apenas um dos seus atributos, ou seja, amor, ou preferir rejeitá-lo por não compreendermos plenamente? A verdade é que Deus não é apenas um conceito, ele é a base de toda a existência. Tudo o que existe depende dele, e para entendê-lo precisamos começar por duas características fundamentais, que é a transcendência e a imanência de Deus. Vamos para a transcendência de Deus. Refere-se à ideia de que Deus é totalmente outro e além de tudo que foi criado. Em outras palavras, Deus não é limitado nem condicionado pelas leis natural, pelo tempo, pelo espaço ou qualquer outra característica da criação. Ele está acima e além de tudo o que existe no universo. Ele criou e sustenta tudo o que existe, está fora, além do universo também. Nada na criação pode restringir ou definir quem ele é. Como Deus está acima de tudo o que podemos entender, a nossa capacidade humana de compreender completamente sua essência é limitada. Isso não significa, no entanto, que não podemos saber nada sobre ele, mas que não podemos compreendê-lo plenamente, de uma maneira que esgote o seu ser. Em uma conversa de primeiro encontro, ou numa roda de conversa com amigos, imagine, e até mesmo numa entrevista, o momento mais desafiador é quando vem aquela pergunta: bom, e agora? Me fale um pouquinho sobre você. Ah, meu amigo, minha amiga, aí vem a parte muito difícil. Isso porque
não apenas é uma coisa chata, mas, acima de tudo, uma das coisas mais difíceis da vida é definir a si mesmo, falar de si mesmo. Concorda comigo? Você não compreende a si mesmo, eu não compreendo a mim mesmo. Deus é totalmente outro, diferente de tudo que foi criado. Imagine a nossa mente para tentar entender e descrever esse Deus. Não conseguimos, somos limitados. Imagine um artista genial sendo reduzido a alguém que apenas pinta quadros. Essa visão ignora o seu talento, a sua criatividade, sua genialidade e outras inúmeras características. Da mesma forma, reduzir Deus a apenas amor ou apenas a justiça ignora sua plenitude. Agora, dentro dessa característica, que é a transcendência de Deus, tem algumas das suas características: completude, plenitude, autossuficiente, totalmente satisfeito em si mesmo, independente, eterno, atemporal, todo-poderoso, criador, sustentador de tudo. Ele tem autoridade absoluta sobre toda a realidade, ou seja, ele é soberano. Todos esses são atributos, características transcendentes. Porém, se Deus fosse apenas transcendente, ele seria inacessível a nós e à criação. Mas aí que entra a segunda característica essencial. Falamos da transcendência, mas tem também a imanência de Deus. A imanência de Deus, em contraste com a sua transcendência, refere-se à presença ativa e envolvente no mundo e na criação. Enquanto a transcendência está com o fato de Deus ser totalmente além e acima de tudo, a imanência enfatiza que ele está perto também, interage com o mundo de maneira contínua. Deus não é um observador distante ou passivo do que ocorre no mundo. Ele está ativamente envolvido na criação e na história, se fazendo presente no mundo. Ele não criou o mundo e se afastou, mas continua sustentando e governando tudo o que existe. A imanência de Deus também implica que ele se revela a nós de maneira pessoal. Ao longo das Escrituras, vemos Deus se revelando às suas criaturas, especialmente aos seres humanos. Ele não é um ser distante e inacessível, mas um Deus que fala, ouve e interage com as pessoas. Vamos então a algumas características da imanência de Deus. Eis algumas delas. Ele se revela ao ser humano, intervém na história e está presente na criação. Ele até mesmo se encarnou. Jesus Cristo veio, se fez carne e habitou entre nós. Um ser tão grande, tão poderoso se encarnou. A Bíblia diz que ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Um exemplo que eu gosto de citar nessa parte é quando eu era criança. Minha maior alegria era brincar de carrinho de ferro. Tinha uns carrinhos desse tamanho e eu brincava com eles, me imaginava dentro deles. Um dos meus maiores sonhos era ser tão pequeno para entrar dentro daquele carrinho. Nossa, como eu almejava esse sonho, mas eu não tinha capacidade o suficiente para me tornar tão pequeno para entrar naquele carrinho. Olha, nosso Deus, ele fez isso na pessoa de Jesus Cristo. A humilhação de Cristo também é um ato do seu poder, é o maior milagre da história. Um Deus transcendente se fazendo imanente e habitando entre nós, se tornando tão pequeno mesmo sendo tão grande. Parece contraditório, mas é a realidade bíblica. Pense nisso. Se Deus fosse apenas transcendente, ele seria distante demais para nos ouvir, certo? Se fosse apenas imanente,
seria confundido com a criação e com um de nós. Mas o equilíbrio perfeito entre essas duas realidades mostra um Deus que é infinitamente grandioso e ao mesmo tempo infinitamente próximo. Contrabalanceando então a transcendência e a imanência. Transcendência sem a imanência pode levar a uma visão deísta de Deus, em que Deus é distante, alheio e não envolvido na criação. Por outro lado, a imanência sem a transcendência pode levar a uma ideia panteísta, em que Deus é confundido com a criação. O equilíbrio teológico entre esses dois aspectos mostra que Deus é infinitamente grandioso e ao mesmo tempo intimamente próximo. Esse contraste é uma das belezas do cristianismo e de Deus. Vamos a alguns atributos de Deus? Existem os atributos incomunicáveis, aqueles que são exclusivos de Deus, aquelas características que Deus tem e mais nenhum outro ser tem. Vamos a algumas delas. Eternidade. Deus não tem começo e nem fim, e sempre existiu e sempre existirá. A sua existência não é limitada pela linha do tempo que marca a criação. Esta é uma característica de toda a criação, não de Deus. É um limite para a criação. Deus é ilimitado. Onipotência. Deus é todo-poderoso. Ele pode fazer tudo o que é de sua vontade, sem limitações. Onisciência. Deus sabe de todas as coisas, passadas, presentes e futuras, em um nível profundo e completo. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, sem ser limitado pelo espaço ou lugar. Imutabilidade. Deus é imutável, ou seja, ele não muda, permanece sempre o mesmo em sua essência e caráter. Atemporalidade. Deus não está sujeito ao tempo, ele é eternamente presente, fora da sequência linear de passado, presente e futuro. Agora, uma segunda classe de características, de atributos, são chamados os atributos comunicáveis, aquele que Deus tem, mas também partilha, comunica aos seres humanos. Estes atributos que Deus compartilha aos seres humanos, hoje o ser humano reflete de forma distorcida e limitada, não em sua plenitude. Por exemplo, amor. Deus é a fonte do amor perfeito. Ele ama sem falhas e de maneira incondicional. Nós, como seres humanos, também experimentamos o amor, mas de forma imperfeita. Justiça. Deus é justo e reto em todas as suas ações. Ele sempre faz o que é certo e bom. Nós vivemos um reflexo imperfeito dessa justiça, através de nossa busca por justiça e retidão. Bondade. Deus é bom e tudo o que ele faz é bom. Ele deseja o bem para as suas criaturas. Essa bondade se reflete em nós em ações, atitudes de generosidade e compaixão. Misericórdia. Deus tem misericórdia e se compadece daqueles que estão em sofrimento ou erro. Nós também somos chamados a refletir essa misericórdia nas nossas relações. Santidade. Deus é totalmente separado do pecado, puríssimo em sua essência. Em nós, a santidade se manifesta como um desejo de viver de maneira justa, embora de forma imperfeita no momento. Você já percebeu que os melhores traços humanos, como amor, bondade e a justiça, são reflexos imperfeitos de algo maior? Deus compartilhou um pouco de sua natureza conosco, para que pudéssemos ser uma pequena amostra do que Ele é. Somos a sua imagem e semelhança. Por que sentimos o impulso
de ajudar alguém ou lutar contra a injustiça. Esses traços não surgem do nada, não são originais de nós. Eles refletem os atributos de um Deus, que é um padrão máximo e perfeito de amor, misericórdia, justiça e todos os seus outros atributos. Acrescido a tudo isso, Deus não é apenas um princípio ou força, ele é um ser pessoal. Deus tem personalidade e vontade. Ele pensa, deseja, age, tem vontade e mais. Ele não é um ser solitário. A Trindade é um dos maiores mistérios do cristianismo. O único Deus em 3 pessoas. Parece complicado? Pense assim, Deus não precisou criar o ser humano para experimentar o amor, pois o amor já existia dentro da Trindade. Deus não era um ser sozinho. Ele compartilhava as 3 pessoas de uma íntima e perfeita relação. Agora, como essa compreensão de Deus nos ajuda a entender melhor o ser humano? Quem é o ser humano? Ao longo da história, as pessoas também tentaram responder a essa pergunta de muitas formas. Por exemplo, alguns dizem que somos apenas máquinas biológicas governadas por impulsos químicos. Outros afirmam que somos meros animais guiados apenas por instintos. Há quem acredite que somos manipuladores de forças espirituais, sem controle sobre o próprio destino. Mas a verdade é que todas essas visões falham em captar o que há de único em nós. O cristianismo ensina que o ser humano é criado à imagem de Deus. Isso muda tudo. Os seres humanos são criados, mas com a eternidade no coração. Você já percebeu como temos um desejo natural por algo maior? Queremos explorar o cosmos, entender o sentido da vida, desafiar a morte. Por quê? Porque carregamos dentro de nós um anseio pela eternidade. Funerais nos impactam profundamente, porque a morte não nos parece natural e, de fato, não fomos criados para ela. Sentimos dentro de nós que há algo além deste mundo, porque fomos feitos para algo eterno. O que nos torna únicos? O que diferencia os seres humanos do restante da criação? Somos os únicos seres capazes de criar arte e refletir sobre nossa própria existência. Temos o senso de justiça e lutamos contra o mal. Somos capazes de amar e estabelecer relacionamentos profundos. Fomos feitos à imagem de Deus e podemos refletir os atributos comunicáveis de Deus. O artista que pinta o quadro, o cientista que dedica a sua vida a uma descoberta, a pessoa que luta contra a injustiça, todos refletem, ainda que de forma imperfeita, aspectos do caráter de Deus. Mas há algo fundamental que não podemos esquecer. Somos dependentes e insuficientes. Desde o nascimento, dependemos de algo externo para tudo. Precisamos de alimento e água para sobreviver. Precisamos de ensinamento para aprender a falar e a andar. Precisamos de sentido para entender por que existimos. Esse senso de insuficiência não é defeito. É um lembrete de que não fomos feitos para viver longe daquilo que é perfeito, Deus. O impacto desses conceitos na vida cristã. Saber quem Deus é e quem nós somos não apenas é uma questão teórica, é algo que muda tudo. Sem entender a santidade de Deus, nós não vamos entender por que o pecado é tão grave. Sem entender a sua justiça, não compreendemos por que o mal precisa ser punido. Sem entender a sua misericórdia, não vemos a grandeza da cruz em Cristo. E quando entendemos quem somos,
percebemos, não somos autossuficientes. Precisamos de Deus. Não somos donos de nós mesmos, pertencemos a Ele. Não fomos feitos para viver sem propósito. Nossa vida só faz sentido nele. Agora que compreendemos toda essa base, podemos avançar para as questões mais profundas da fé cristã com muito mais clareza. Afinal, quando o quadro completo do quebra-cabeça é revelado, tudo começa a fazer sentido. Muito obrigado por chegar até aqui comigo. Aguardo você nessa caminhada, nos próximos módulos, para entender mais e mais os elementos essenciais da fé cristã. Que Deus o abençoe e até a próxima.